Sabe que nós passamos durante o tempo de vida que Deus nos dá aqui nessa terra, sendo desafiados a colocar em prática, a exercitar alguma coisa que precisamos realizar daquilo que decidimos em nossas vidas, né? Nós temos um netinho com 1 aninho de idade e o desafio dele agora é colocar comida na boca sozinho, porque já não está querendo que a gente coloque. Ele se esforça, vai acabar aprendendo bem rápido, né? Mas nós passamos a vida toda sendo desafiado a colocar em prática, né, no exercício, o que vamos fazer. Entramos na escola, né, quando crescemos um pouco, desafiado a aprender as letras, como desenhar, como escrever, e vamos desenvolvendo isso na nossa vida, depois outras coisas, chegamos a estudar uma profissão, depois temos que achar um emprego para colocar em prática, né, para desenvolver aquilo que estudamos. Na vida é assim, então passamos sendo desafiados a vida toda, né? É um exercício que estamos fazendo para chegar ao objetivo que nós queremos, né? Esse é o ponto principal. Nessa visão que nós vamos ter hoje sobre as Escrituras, o apóstolo Paulo ele escreve a carta aos Filipenses, né, no capítulo 2, no versículo 12, e ele faz menção de algo também, que para a gente alcançar a vida eterna, nós também temos que colocar em prática as coisas que estamos aprendendo e desenvolver a nossa salvação. Então é um exercício diário. Não dá para você entrar em uma igreja e achar que já está tudo bem, que você não precisa estudar a Bíblia. Na verdade, a maioria das pessoas fazem isso, né? Entra em algum grupo religioso e o resto não interessa. É mais que um alívio para a consciência que ele já está com Deus. Não é bem assim. Nós devemos ser enganados. O apóstolo Paulo, em um período, ele passou pela cidade de Filipos e ele pregou o evangelho. E provavelmente ele não voltou mais nessa cidade, né? Depois, porque ele acaba ficando preso, em Roma termina os seus dias de vida, e ele escreve essa carta. Ele diz bem assim no versículo 12, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, esse desenvolver a salvação é você exercitar a sua fé dentro das coisas que Deus tem ensinado. Então, Jesus veio, ensinou, deixou o evangelho, e hoje as pessoas não estão preocupadas mais em examinar nas Escrituras para ver o que é que Jesus tem falado, tanto Cristo como os apóstolos, aqueles homens que ele escolheu para que pudesse levar o evangelho. Então, até acaba ficando meio esquecido. Agora, você imagina, se você vai numa alta escola, tira sua carta de motorista, mas nunca pega em um carro para dirigir, e você sempre fala, eu sei dirigir, mas você não dirige. O dia que você pegar um carro, provavelmente você vai bater. Você não sabe como dirigir, porque você não desenvolveu na sua vida a prática de dirigir um carro. Percebeu o ponto? É isso que Paulo está falando. Vamos, né, sem a minha presença, mas a palavra ficou. Vocês vão desenvolver na vida de vocês a salvação com tremor e temor. Por quê? Porque ele diz assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros neste mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Esse desenvolver a salvação no meio de uma geração pervertida e corrupta é o exercício diário para a gente ser luz no mundo de trevas. Então precisamos sim estar sempre na prática para que a gente possa produzir os frutos que agrada a Deus. Sabemos que nesse processo nós vamos tropeçar, não vamos fazer bem feito na primeira vez, mas vamos lembrar que a gente se esforça para fazer tal coisa. Seja como motorista de carro, seja numa caminhada, seja em qualquer exercício,
As pessoas vão para uma academia, para qualquer coisa, e se esforça. O suor sai no corpo, dói, as juntas do corpo, numa academia, no exercício. E a pessoa fala, hoje eu cansei, me esforcei, mas estou sentindo bem. Falhou nas primeiras vezes. Depois acaba criando o hábito de praticar as coisas conforme está sendo ensinado. Quando não se cria o hábito de praticar as coisas que Jesus tenha ensinado, que Deus tenha ensinado, a gente acaba sendo uma pessoa que não tem qualificação para a vida por vir, porque não estamos exercitando o nosso crescimento espiritual, a nossa fé, o nosso hábito de praticar as coisas que agrada a Deus. Foi por isso que Paulo falou isso. E é interessante observar que ele diz que no meio de uma geração corrupta, e perdida, no meio de uma geração que não está preocupada com as coisas de Deus. A palavra vem para mim e para você e para quantos querem morar com Deus. Porque é nesse meio que nós vamos provar para Deus que o que Ele tem nos ensinado, nós vamos sobressair, exercitando e desenvolvendo a nossa fé para a vida eterna. O apóstolo Pedro, quando ele escreve a primeira carta, no capítulo 4, ele fala um pouco que nesse processo da gente estar exercitando para desenvolver a fé, nós temos obstáculos. Sabe que é aí que mora a dificuldade das pessoas, porque no meio dos obstáculos as pessoas desistem e não chega para completar a vida cristã, a vida de um verdadeiro discípulo. Não é fácil. Na verdade, qualquer coisa nessa vida que nós vamos fazer não é fácil. Você que já é uma pessoa que está compartilhando comigo, ouvindo os vídeos e prestando atenção, lembra na sua vida como foi. Os primeiros passos, você não vai lembrar, nem eu lembro, as primeiras letras que vai escrever, os primeiros desafios de fazer uma caminhada em um lugar sozinho, os primeiros passos para ir para a escola, para ir para uma faculdade, para ter uma profissão. Depois de formado, os primeiros passos para colocar em prática a sua profissão. Tudo foi desafio. Muitas pessoas desistem. Estuda por tantos anos, depois fala, eu não aguento essa vida, desiste. A vida cristã não foi feita para desistir, nem eu e nem você. Por isso o apóstolo Pedro falou na primeira carta de Pedro, capítulo 4, no versículo 12, ele diz, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então não estranhe quando você vai ser desafiado a ultrapassar para vencer. Quando fala de desafio, que está testando a gente para ver se a gente vai continuar ou vai desistir. Deus faz isso em nossas vidas. Ele deixa acontecer as coisas para mostrar para nós que tem desafios. Mas se você está desenvolvendo a sua fé, você fala, é mais uma coisa para que eu possa vencer. Então, para se tornar vencedor com Cristo. Porque Jesus já falou em João, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e qualquer outra pessoa pode vencer. Aí ele fala um pouco mais no versículo 13, da primeira carta de Pedro, capítulo 4. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exaltando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofro, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intrometem em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com este nome, porque a ocasião de começar o juiz pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Incrível o que ele coloca aqui o apóstolo Pedro. E é muito rico, porque ele fala, olha, vai vir os desafios para testar se a gente vai continuar ou vai desistir. Mas
Esses desafios é motivo de gloriar-se no Senhor. Lembra que o sofrimento que Jesus pagou na cruz, ele ainda continua para desafiar qualquer um que quer morar com Deus. E ele diz, se tiver que sofrer nessa vida, sofra por causa do nome de Cristo. Não vai sofrer como um malfeitor, como um ladrão, como alguém que é maldizente, mas sofra no exercício, no desenvolver a salvação, vencendo esses obstáculos. Por quê? Porque ele diz que a ocasião de começar o julgamento já está acontecendo. Somos julgados pelaquilo que estamos praticando. Se estamos esforçando para desenvolver a nossa salvação, vêm os obstáculos. E nós vamos vencendo dia após dia cada um deles. Mas se desistimos, quer dizer que o sofrimento e os obstáculos nos venceram. E nós vamos morrer. Então lembra? Primeiro eu falei do netinho. E se ele desiste de comer? Você acha que alguém vai continuar tratando de uma pessoa uma vida inteira colocando comida na boca? Não vai. Você vai estudar uma profissão e alguém vai trabalhar no seu lugar uma vida toda porque você não gosta daquela profissão, então você vai no meu lugar. Não, cada pessoa, ela é única e ela vai desenvolver a sua salvação dia após dia. Falando nisso, ele fala por quê? A ocasião de chegar ao julgamento é agora a palavra está definindo nossas vidas. Se eu aceito a palavra e pratico ela, eu vou crescer espiritualmente. Se eu desisto dela, eu vou morrer, porque eu não quero o alimento que vem da palavra de Deus. E ele ainda fala ainda no versículo 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Se é com dificuldade que nós vamos vencendo os obstáculos para garantir a nossa morada eterna com Deus, aonde vai aparecer aquela pessoa que desiste de seguir, de exercitar a sua fé, desenvolver a sua salvação, e aquele que nem quer chegar perto de Deus? Aonde vai comparecer estas pessoas? Percebeu? Vai receber o castigo. Vai comparecer só para pegar a sua condenação eterna e não a salvação eterna. É muito rico esses dois textos. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele está dizendo, eu não estou presente aí. Como nós não temos nenhum apóstolo presente hoje. Todos eles já morreram. Mas a palavra que os filipenses estavam praticando e as palavras que esses irmãos aqui que Pedro escreve estão praticando a palavra. Por isso receberam a carta, para que pudesse estimular e continuar ensinando a cada um deles a vencer os obstáculos. Hoje nós não temos nenhum apóstolo. Os apóstolos já foram, lá no primeiro século. O último deles foi João. Por volta do ano 96, João também descansou das fadigas dessa vida. Mas nós temos a palavra com a gente. É através da palavra que vai nos instruindo, que nós vamos desenvolvendo a nossa salvação dia após dia. Eu não posso cruzar os braços e ficar tranquilo na minha mente. Eu já estou numa igreja, isso é o que importa. Muitas pessoas estão numa igreja, mas a Bíblia nem faz parte da sua leitura diária mais. Lá na igreja, tudo que se pratica é que ela está aprendendo. O exercício para desenvolver a salvação requer ouvidos abertos e dedicação para saber o que é que Deus tem falado comigo e com você. Aí ele conclui no versículo 19 aqui, ainda da primeira carta de Pedro, capítulo 4. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem, na prática das coisas que vai ajudar o homem a chegar até Deus. E estas pessoas que sabem que vem sofrimento no desenvolver a salvação, no exercício da fé para desenvolver, eles sabem que esses obstáculos que vêm é para vencer ele. E se ele não tiver bom ânimo, como Jesus falou, ele vai ser desanimado, vai ser mais um perdedor e ele vai desistir dessa caminhada. Os filipenses foram desafiados
para que pudessem continuar seguindo e crescendo no desenvolvimento da salvação. Os que estão aqui, quando Pedro escreve a primeira carta, também já está recebendo um pouco mais até de incentivo, dizendo que é como se fosse um fogo ardente que vem para desafiar cada um deles. Mas fica feliz com isso. Por quê? Esse sofrimento que vem é por causa da fé para alcançar a vida eterna. E ele ainda diz que se aqueles que são eleitos, aqueles que estão procurando, vai ser difícil, onde vai comparecer as pessoas que não estão tendo ânimo para poder vencer os obstáculos dessa vida? Podemos entender que na vida para viver aqui nesse mundo, nós somos desafiados a desenvolver em nossas vidas aquilo que vamos fazer. Todos nós temos que aprender todas as coisas. E quando aprendemos e colocamos em prática, nós vamos chegar ao final sabendo como lidar com aquelas coisas e poder praticá-las. Muitas pessoas desistem até de praticar coisas importantes nessa vida. E muitos estão desistindo de praticar as coisas que é muito mais importante, que é o que garante a eternidade com Deus. Não podemos ser pessoas que vai com sofrimento desistir de servir a Deus, porque eles vêm. Jesus sofreu e em nosso corpo levamos as marcas do sofrimento de Cristo. Então, por isso, vêm os obstáculos em nossas vidas. E dia após dia, nós vamos estar sendo exercitados para vencer os obstáculos que vêm nessa vida. Que Deus nos abençoe e nos dê sempre a sabedoria para termos ânimo para continuar desenvolvendo a nossa salvação, para obter a salvação da vida eterna com Deus. Já fomos chamados, já fomos eleitos. E se você ainda não foi um chamado eleito, preste bem atenção para você caminhar com Cristo também. Mas a palavra que estamos praticando hoje, nesse exercício, ela vai nos dar a vitória naquele grande dia. Que Deus nos abençoe e nos dê sempre o ânimo para vencer um dia após o outro no bem que está com Deus, que é no exercício da nossa salvação, exercitando ela para que a gente possa alcançar a vida eterna. Se você já é inscrito no canal, continue sendo um mensageiro do Senhor. Envie essa mensagem, se você tem gostado, a outros dos seus parentes, seus amigos, que estão longe de você. Seja uma ferramenta importante na vida de outras pessoas. Seja um mensageiro de Deus. Se você só está visitando a nossa página, muito obrigado, que Deus o abençoe. Se tem desejo de ser notificado com novos vídeos que eu tenho colocado, então fique à vontade para inscrever-se na nossa página. Que Deus nos abençoe.